Glória a Deus. Muito bem, gente. Então vamos lá. Como vocês sabem, nós temos estudado aqui ao longo desse trimestre o livro de Salmos, né? E nas últimas 7 aulas aí a gente já estudou 12 desses salmos. Nós aprendemos na aula 1 que o livro de Salmos tem 150 salmos. E já nas últimas aulas, nas últimas 7 aulas, nós estudamos 12 desses 150 salmos, tá? E hoje, aula de número 8, nós vamos estudar 2 salmos, tá bom? Salmo de número 73 e o salmo de número 77. Então, se você quiser, já deixa a sua Bíblia também aberta para que você consiga acompanhar melhor aí o desenvolver da lição, tá? Então, Salmo 73, Salmo 77, o título da aula estabelecido pelo comentarista é Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos, como eu geralmente faço, eu peguei todo o conteúdo da revista que o comentarista colocou, desenvolveu o assunto, né? Eu peguei todo esse conteúdo, somei a algumas coisas, adicionei algumas coisas a esse conteúdo e fiz uma divisão também em 3 partes, tá bom? Em 3 blocos ou 3 capítulos. Então, 3 blocos eu dividi a aula novamente assim, de forma a facilitar a nossa compreensão do assunto que será estudado nesta tarde, tá? Então, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Bloco 1 a gente vai ver aí algumas características básicas e comuns dos 2 salmos, Salmo 73 e Salmo 77, tá bom? Então, no bloco 1, características básicas e comuns desses 2 salmos. No bloco 2, nós estudaremos o Salmo 73, todo ele, Salmo 73, sobre o tema que eu coloquei aqui, vencendo conflitos e questionamentos, com uma visão restaurada pela comunhão com Deus. Então, vencendo conflitos e questionamentos com uma visão restaurada pela comunhão com Deus. E no bloco 3, nós vamos estudar o Salmo 77, tá bom? No bloco 3, o Salmo 77, coloquei o tema vencendo a angústia com boas recordações e adoração a Deus, tá bom? Então, vencendo a angústia com boas recordações e adoração a Deus. Então, vamos lá, repetindo novamente, a aula está dividida em 3 blocos principais. Primeiro bloco a gente vai ver as características básicas e comuns dos 2 salmos. No bloco 2, o Salmo 73, sobre o tema vencendo angústias e questionamentos com uma visão restaurada pela comunhão com Deus. E no bloco 3, o Salmo 77, vencendo a angústia com boas recordações e adoração a Deus, tá? Então, como é o nosso costume, eu vou fazer já as perguntas agora. Eu selecionei 5 perguntinhas, preste atenção, tá bom? Preste atenção nessas 5 perguntas e ao longo da aula, à medida que vocês, se alguém já souber a resposta, já pode dar agora, tá bom? E quem responder primeiro cada uma dessas perguntas sempre faz um ponto dobrado, tá? Então vamos lá, primeira pergunta da aula de hoje. Quem foi o autor dos 2 salmos, 73 e 77, mas não só quem foi o autor. Quem foi o autor e quais eram as suas 2 funções ministeriais. Então, a resposta completa é responder quem foi o autor e quais eram as suas 2 funções ministeriais. Ele tinha 2, não apenas uma, 2 funções, tá? Na pergunta 2, como pode ser classificado o Salmo 73? Então, pergunta 2, como pode ser classificado o Salmo 73? Pergunta 3, o que é a inveja? Presta atenção, o que é a inveja à luz de Provérbios 14 e 30? Tá bom? Presta atenção, o que é a inveja à luz de Provérbios 14 e 30? Terceira pergunta. Quarta pergunta, vamos lá. Como pode ser classificado o Salmo 77? Quarta pergunta, como pode ser classificado o Salmo 77? E quinta e última pergunta, o que as boas recordações, presta atenção, o que as boas recordações das maravilhas de Deus podem produzir em nossas vidas? O que as boas recordações das maravilhas de Deus podem produzir em nossas vidas, tá bom? São essas 5 perguntas. À medida que a gente for desenvolvendo a aula aqui, se alguém quiser que a gente refaça alguma delas, a gente refaz para abençoar a vida de vocês. Ok? Então vamos lá, rapidinho, pessoal. Bloco 1, características comuns desses 2 salmos, Salmo 73, Salmo 77, deixa a sua Bíblia aberta nesses salmos para facilitar seu acompanhamento, tá? Então, primeira característica, ambos os salmos fazem parte do 3º livro dentro de Salmos. Lembra que o livro de Salmo é dividido em 5 volumes? Ou 5 livros lá dentro? Então, o 3º volume dentro do livro de Salmos vai do Salmo 73 até o Salmo 89, do 73
ao 89, são 17 salmos, tá bom? Então, ambos estão incluídos ou embutidos dentro desse terceiro livro, dentro do livro de Salmos. Esses salmos, esse bloco de salmos aí, que é o terceiro livro, né, são salmos de confiança, especialmente em tempos de aflição nacional, em tempos de aflição nacional. Então, eu até havia falado sobre isso na aula de número 1 e repito hoje. Esse bloco de salmos é muito importante para as nossas vidas hoje, nos dias que nós temos passado, que são dias de aflição nacional. Então vale a pena, durante os próximos dias, aí, quem ainda não o fez, que faça a leitura desses 17 salmos. Tá? Segunda característica importante, comum, aí, básica dos salmos é: ambos foram escritos por, olha a resposta, hein? Ambos foram escritos por Asaf. Tá bom? Asaf foi quem escreveu, é o autor de ambos os salmos. Asaf, só lembrando, ele era um levita, gersonita, né? Descendente de Gerson. Era um músico muito importante na época de Davi. Olha aí a primeira função ministerial, hein? Ele era um músico muito importante, então ele era músico. E além disso, ele era um vidente. Vidente, o que é um vidente? Um vidente é uma espécie de sinônimo para profeta, tá bom? Então, ele era lá, isso está em 2º livro de Crônicas, 29 e 30. Você vai encontrar lá que Asaf, além de ser músico, ele era também vidente. Tá? Ele foi o autor de 12 salmos. Os seus filhos também foram cantores. Enfim, tem algumas outras informações aqui, a gente vai acelerar um pouquinho para ganhar tempo. Tá? E outra característica básica, comum também aos salmos, é que ambos os dois salmos, né, 73 e 77, eles foram escritos por Asaf num tempo presente, que é onde ele escreveu esses salmos. Ele fez menção a algo que havia acontecido lá no passado, então ele se referiu a algo passado da sua vida. Então presta atenção, ele não escreveu enquanto ele estava passando por aqueles momentos, ele escreveu se referindo a algo que já havia acontecido lá no passado. Se você quiser olhar aqui, tá? Parece que travou, o pessoal não conseguiu ouvir as primeiras perguntas, mas depois você faz, né? Tá bom, eu repito aí, tá bom? No decorrer da aula aí, quem perdeu as perguntas, eu vou repetir, eu repito aí para que vocês... Aliás, pode repetir agora também, né? É uma novidade de tópico. Acho que é melhor. Vou repetir agora, então faz o seguinte, eu repito as perguntas, que aí depois fica mais fácil, eu corro aqui e não consigo parar mais, tá? Então vou repetir 5 perguntinhas, tá bom? Primeira delas: quem foi o autor dos 2 salmos? Quem foi o autor e quais eram suas 2 funções ministeriais? Segunda pergunta: como pode ser classificado o Salmo 73, que é o primeiro salmo que nós estaremos estudando aqui na aula de hoje? Terceira pergunta: o que é inveja à luz de Provérbios 14 e 30? Isso é moleza, hein? O que é inveja à luz de Provérbios 14 e 30? Pergunta de número 4: como pode ser classificado o Salmo 77? E pergunta de número 5: o que as boas recordações das maravilhas de Deus podem produzir em nossas vidas? Tá bom? O que as boas recordações das maravilhas de Deus podem produzir em nossas vidas? Simples assim. Então, voltando aqui, irmãos, aula de número 8 nós estamos estudando. Vamos repetir toda a introdução aqui? Não, claro que não, né? Então nós já vimos algumas características básicas e comuns, e agora a última característica que eu estava mencionando dos 2 salmos é que ambos foram escritos por Asaf, se referindo a algo que havia acontecido lá no passado na vida dele, tá bom? Então foi uma espécie, esses salmos são uma espécie de testemunho, né, vivo das bênçãos que Asaf recebeu em meio a crise, a momentos de crise em sua vida. Né? Então ele é uma espécie de testemunho, ele estava testemunhando de crises vividas por ele no passado, mas que foram vencidas, e ele recebeu bênçãos de Deus a partir deles. Então acaba sendo esses salmos um incentivo a todas as pessoas que estejam passando por situações semelhantes e similares ao que ele passou. Tá? A verdade aplicada, professor Toto, você pode ler para nós? A verdade aplicada é a introdução. Vamos ler rapidinho aqui. A verdade aplicada é a introdução, para vocês entenderem melhor o que a gente vai estar desenvolvendo ao longo da aula, e daqui a pouco eu volto. Vamos lá, irmãos. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar nosso Pai, nossos temores e nossas angústias e incertezas. A introdução da nossa aula diz assim: os salmos de números 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam
que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Amém? Muito bem, obrigado. Amém. Professor Tota, aproveitei para tomar uma água aqui. Isso aí. E agora a gente vai acelerar, tá bom? Então, entrando agora especificamente, já passamos pelo bloco 1 da aula, vimos algumas características básicas e comuns dos dois salmos. Agora estudaremos o salmo de número 73. Abra sua Bíblia aí, salmo de número 73, sobre o tema Vencendo Conflitos com uma visão restaurada pela comunhão com Deus, tá? Esse salmo tem 28 versículos e ele pode ser classificado, olha aí a segunda pergunta, hein? Ele pode ser classificado como um hino de fé. Ele pode ser classificado como um hino de fé. Por quê? Porque ele é uma confissão de um homem cuja fé foi duramente provada. Então, Asaf teve a sua fé durante um período da sua vida duramente provada. Tá bom? Por isso que esse salmo é considerado, por algumas pessoas, pode ser considerado e classificado como hino de fé. Ele penetra mais profundamente no problema, um problema clássico que todos nós encontramos, todo o povo de Deus nos deparamos com esse problema, com um questionamento clássico de fé, que é: por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Por que os justos sofrem e os ímpios prosperam? Esse é um questionamento que a gente vem lidando com ele já, não é de hoje, muitos anos. O povo de Deus se depara com esse questionamento e algumas pessoas acabam se aprofundando, mergulhando numa angústia muito grande, porque não sabem lidar com essa questão. E é o que aconteceu com Asaf, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Dentro do Salmo 73, eu dividi em 4 pontos principais. Coloquei aqui primeiro o sofrimento dos justos. Nas entrelinhas do Salmo, quando nós lemos o Salmo 73, todo ele, nas entrelinhas nós vamos perceber que apesar da integridade de Asaf, ele passa por um momento de crise muito aguda e profunda. Primeiro porque ele estava no momento, vivendo um momento de aflição muito grande na sua própria vida, tá bom? A gente lendo com detalhes ali, com cuidado, todo o Salmo, nós vamos perceber lá que ele mesmo fala isso: olha, apesar da minha integridade, ou seja, eu tenho um coração puro, sou um homem de mãos inocentes, mesmo assim eu sou constantemente afligido e sou castigado. Versículo 14, que vocês leem aí na Bíblia de vocês, tá? Provavelmente, eu consigo assim detectar assim muito sutilmente nas palavras dele que provavelmente ele estava sofrendo com o quê? Quais eram as causas das suas aflições? Preocupações, enfermidades, canseiras, isso de acordo com os versículos 4 e 5, porque ele faz referência a isso com relação aos ímpios. Ele olha para os ímpios, né? E aí é como se ele estivesse falando da própria situação dele. Bom, eu passo, mesmo sendo um homem justo, eu estou sendo castigado, estou sendo afligido, passo por situações tão terríveis em minha vida. Por que os justos sofrem? Essa é a pergunta com a qual Asaf já estava debatendo. Primeiro, então, ele estava sofrendo porque ele estava passando por aflições na sua própria vida. Já é um momento difícil, né? Já é uma situação difícil a gente passar por momentos difíceis na nossa vida e não entendemos o porquê passamos por aquelas situações. Ele não conseguia entender. E esse questionamento eu até queria dar uma resposta aqui, um ponto de vista meu pessoal. Irmãos, a minha resposta para essa pergunta tão clássica: por que os justos sofrem? Na minha opinião, porque eles sofrem para o bem deles mesmos, né? Nós sofremos para o nosso próprio bem, porque o sofrimento, isso é uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo da caminhada com Cristo. O sofrimento com Cristo, o cristão com Cristo, ele acaba trazendo crescimento, fortalecimento, ele acaba trazendo aperfeiçoamento para a nossa vida com Cristo, tá bom? Traz muitas experiências. Aliás, o ouro é purificado pelo fogo. Então o cristão também tem a sua vida purificada, transformada, restaurada, fortalecida por intermédio do sofrimento, tá bom? Ele estava nessa situação de sofrimento, de aflição. De repente ele olha para o lado e vê o ímpio prosperando. Bom, a pessoa que já está aflita por pelas suas próprias dificuldades, seus próprios problemas, daqui a pouco ela começa a olhar para o ímpio e começa a ver o ímpio prosperando. E ele coloca alguns termos lá. Ele observa que os ímpios são prósperos, não têm preocupações, têm boa saúde, não se cansam. Isso tudo está nos versículos aí de 3 em diante, tá? Não são afligidos. E além de eles não terem esses problemas, essas dificuldades, eles são soberbos e violentos, fazem tramas maldosas,
com arrogância e zombaria eles falam de malícia e opressão, versículo 8, blasfemam de Deus no céu, versículo 9, a parte A, falam mal dos homens na terra, versículo 9, a parte B, é como se eles se julgassem onipotentes, né? Eles falam mal de Deus no céu e dos homens na terra e continuam prosperando, né? Que mais? Fazem sucesso no meio do povo, ou seja, são celebridades, são, na linguagem atual, moderna, são influencers, né? Esses ímpios são influencers e continuam prosperando. Descartam Deus como alguém irrelevante, versículo 11. Eu estou assim parafraseando, obviamente, colocando termos assim mais coloquiais aqui, tá? E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Bom, aí, irmãos, Asaf, que já estava passando por estado de aflição na sua vida, olha para a situação de prosperidade daqueles ímpios, que ainda eram soberbos, arrogantes, blasfemos e tudo mais, aí ele mergulha numa depressão profunda. Aí ele mesmo fala no versículo 2, se a gente voltar para o versículo 2, que ele entrou, o comentarista da lição chama de conflito existencial, ele entrou numa situação de conflito existencial que ele não conseguiu lidar. Então, por pouco, mas quase ele se desviou da fé. Por muito pouco ele acabou não se desviando da fé. E a gente aprende lições preciosas aqui desse estado de experiência do Asaf, tá? Que é o salmista desse Salmo 73. Então, vamos lá. Primeira pergunta é, por que o justo sofre? A segunda pergunta é, por que os ímpios prosperam? Essas duas perguntas juntas na cabeça de Asaf fizeram com que ele mergulhasse no estado de depressão profunda. Ele desanimou bastante. A gente vai ler aí e observar que ele se desanimou bastante. Os seus pés quase tropeçou, quase escorregou, quase vacilou na fé. Por pouco ele não caiu. Bom, então algumas lições. Eu peguei esse terceiro bloco aqui. Lembra que eu estou falando do Salmo 73? Dividi o Salmo 73 em 4 etapas, em 4 partes principais. A primeira é o sofrimento do justo. A segunda etapa é a prosperidade do ímpio. Então isso tudo está no Salmo 73. Agora a gente entra no estado que é os conflitos e questionamentos. Ele começa nesse estado dele de depressão, de angústia, de conflitos existenciais, começa a fazer vários questionamentos. Mas por quê? Por quê? Tá? E eu coloquei aqui 3 lições que a gente consegue entender e aprender dessa etapa da vida dele. Primeira lição: mesmo a fé dos crentes mais firmes pode ser muito inquietada e tornar-se prestes a fracassar. Então, há tormentas. Assim, o crente mais justo, mais fiel, mais temente a Deus, ele vai passar por momentos em que a fé dele será duramente, terrivelmente provada. E o que fazer nesse momento, irmãos? Se a minha fé está sendo provada a um ponto que eu não consigo entender nada do que está acontecendo, estou mergulhado em crises tão agudas e profundas, o que fazer nesse momento? O Salmo 73, ele mostra que Asaf passou por... O próprio Asaf testemunha, passei por uma situação dessa, de angústia, depressão muito profunda, e o que ele fez? O que aconteceu para ele vencer e mudar? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas primeiro, nós temos que aprender que, se estivermos passando por situações semelhantes a essa, em que a nossa fé está sendo duramente, terrivelmente provada, temos em mente, nós estamos sozinhos. Os servos tementes ao Senhor, os mais tementes a Deus, passaram e passam por situações de provação terrível e grandiosa da sua fé. Segunda lição que eu aprendo aqui: a amargura estraga a nossa capacidade de pensar e meditar. Ele mesmo diz que ele se embruteceu, falando aqui em termos de amargura. Ele se amargurou de forma tão tremenda que ele se embruteceu. Ele falou assim: me embruteci como se eu fosse um ser irracional. Cheguei a um ponto de eu me ver como um ser irracional. Tá? Então a amargura estraga a nossa capacidade de pensar e meditar. Por isso nós temos que cuidar da nossa alma, para que a nossa mente seja sadia. Bom, então presta atenção nisso. Os conflitos e questionamentos pelos quais ele passou, primeiro, eu destaco aqui, eu coloco 2 destaques. Primeiro, a amargura que ele sentiu, e segundo, a inveja que ele sentiu. Ele sentiu amargura e sentiu inveja. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Primeiro, dentro de amargura, eu coloquei aqui 3 lições. A primeira delas é que todos nós sofremos e temos em determinados momentos a nossa fé provada a ponto de nós quase vacilarmos, de quase nos desviarmos. Mas permaneça firme. Se isso estiver acontecendo com você, sabe que isso acontece com os melhores homens e mulheres de Deus, de toda a história. E eles permaneceram firmes e venceram. Então fique firme, você vai vencer também. Segundo, a amargura estraga a nossa capacidade de pensar e meditar. Bom, então se nós estivermos passando por esse momento,
e a gente perceber que não está conseguindo mais nem pensar. Ele mesmo fala isso, eu não conseguia nem meditar mais. Só de tentar pensar nisso, isso está no versículos 21 e 22, tá? Eu não me lembro se foi o versículo 21, deixa eu olhar O aqui. 21 tá, quando meu coração se amargou e as estranhas... Mas no versículo o que eu queria falar é que o versículo 16, ele fala que só de tentar pensar, ele já trouxe uma amargura muito grande a ele. Ele não conseguia. Tentar pensar, entender o porquê que ele estava passando por aquilo e comparar ainda o sofrimento do justo com a prosperidade do ímpio, ele não conseguia entender, enfim, entrou em parafuso e um óleo na cabeça dele, tá? Então, a amargura estraga a nossa capacidade de pensar e meditar. A gente tem que cuidar da nossa alma, então lutemos para cuidar da nossa alma para que a nossa mente seja sadia. E terceira das certezas é bom falar, das dúvidas é melhor calar. Isso está no versículo 15, ele fala assim, olha, só de pensar em tentar, eu procurei nem pensar em falar isso para alguém. Aquele momento que eu estava passando, Asaf falando, né? Aquele momento pelo qual eu estava passando, eu procurei nem pensar em falar para outras pessoas, para não causar para não ferir, para não causar uma espécie de buraco no meio do povo de Deus. Então ele segurou todo esse sofrimento dentro de si. Então eu aprendo uma lição importante aqui, irmãos. No momento da amargura das nossas vidas, no momento de angústia, de aflições, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ser prudentes e vigilantes com aquilo que a gente fala. Porque aquilo que a gente fala pode acabar prejudicando o povo de Deus. A gente tem que ser muito cauteloso, porque no momento da amargura, se a gente fala demais, né, daquelas crises de sentimentos, questionamentos, conflitos que nós temos dentro de nós, a gente fala isso, e ao falar, isso pode trazer um prejuízo para o povo de Deus. Então, a melhor coisa é segurar dentro de nós e Deus, tá bom? Se estivermos passando por momentos de crise, vamos segurar, deixar entre nós e Deus até o momento que Deus nos cure e nos liberte, tá bom? Vamos lá, duas coisas que eu destaquei aqui dos conflitos e questionamentos de Asaf. Primeiro, a amargura, ele se amargurou de forma terrível, e segunda, ele invejou os ímpios. Irmãos, eu fiquei lendo esse salmo aqui, meditando e pensando, ele invejou os ímpios, chegou a um ponto de ele invejar, e ele fala isso, né? Assim, eu cheguei no versículo 2, no versículo 3, que ele fala assim, na minha versão, versículo 3 ele fala assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, né? Então ele chegou a ter inveja daqueles que não eram de Deus, daqueles que não andavam segundo a vontade de Deus. E ele fala no versículo 13, salvo engano, vamos olhar aqui, versículo 13, ele fala assim, na minha versão que é a revista atualizada, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Irmãos, ele chegou a um ponto, a amargura dele foi tão terrível que ele chegou a um ponto de duvidar que a santidade era importante para estar assim aos pés do Senhor com uma vida santa, íntegra, reta, sincera. Ele chegou a questionar e duvidar essas qualidades tão boas de um cristão. De tamanha foi a amargura dele, e chegou a ter inveja. Inveja, se a gente olhar o dicionário vai dizer que a inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem ou que sentimento terrível. A inveja, se nós formos analisar desde o início da história, a inveja entrou na história pelo diabo, por Satanás, quando ele invejou e desejou ter os mesmos atributos divinos de Deus e ser até maior que Deus, né? Começa com o diabo, Eva acaba se entregando à inveja quando ele coloca ali a serpente coloca o questionamento para ela lá. Não, na verdade Deus está querendo, ele não quer que as outras pessoas sejam iguais a ele, conhecedoras do bem e do mal e tal. Então Eva, de certa forma, invejou isso, desejou e caiu, na tentação. E aí vem o primeiro homicídio que acontece na história da humanidade. Primeiro crime, o irmão matou um outro irmão por inveja. Os irmãos de José, e a gente vai, a história, a Raquel teve inveja de Lia, da sua irmã Lia, e assim vai, irmãos, a gente vê a inveja devastando a história dos homens e mulheres de Deus, e entrando, a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai perceber que a inveja, ela é terrível. Dois textos bíblicos, Romanos 1:29, Tito 3:3, dão a entender que a inveja fazem parte da natureza pecaminosa do homem. E Gálatas 5:21 fala que a inveja é uma das obras da carne. Então todos nós, se dermos vazão, irmãos, a inveja está aqui, a todo momento dentro de nós. Se nós não vigiarmos, se não tomarmos cuidado, em algum momento nós vamos também invejar, ter inveja dos irmãos. No caso do que de Asaf, ele teve inveja dos ímpios, que foi pior ainda.
né? Ele invejou os ímpios, e isso trouxe para ele um estado de muita sensibilidade. Ele quase, mas por pouco ele não caiu. Ele fala dessa forma, ele usa essas expressões, por pouco ele não caiu. E Provérbios 14:30, na parte B, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Inveja é algo muito terrível, irmãos. Então vigiemos. A palavra de Deus hoje está sendo difícil para eu dar essa aula aqui. Não pense os irmãos que está sendo fácil. Para mim seria muito melhor dar aula do Salmo 23. Falar sobre o Salmo 23, o Salmo 91 seria muito mais tranquilo. Mas falar sobre o Salmo 73 e contar dos conflitos e dos questionamentos pelos quais um homem e uma mulher de Deus passam ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã, não é fácil, irmãos. Ele se amargurou e invejou. Duas coisas terríveis para um cristão. Mas ele venceu. Esse não foi o estado final dele. Nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá bom? Então cuidado com a inveja, cuidado com a amargura. Porque a amargura, ela tira a nossa capacidade, prejudica a nossa capacidade de pensar e refletir. Então cuidado com a amargura. Se perceber que está nesse estado, procura cuidar da alma rápido, para que a nossa mente volte a funcionar direito. E cuidado com a inveja. A inveja é algo terrível que leva para o inferno. Gálatas 5:21 em diante, nós vamos ver lá que as obras da carne, inveja é uma das obras da carne, e no final ele fala: os que assim cometem, os que praticam as obras da carne, não herdarão o reino dos céus, vão para o inferno. Então o invejoso vai para o inferno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Às vezes a pessoa, irmãos, tem muita gente que é infeliz, sabe por quê? Porque ela não consegue viver a sua própria realidade de vida. O professor Thor, ela quer viver a realidade de vida do outro. A pessoa tem inveja dos bens do outro, a pessoa tem inveja do casamento do outro, as pessoas têm inveja do ministério do outro, da chamada ministerial do outro, a pessoa tem inveja da família, do sucesso, da fama, da influência que as outras pessoas têm, e a pessoa fica ali perdida no meio disso. Por isso que Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Fuja da inveja, corra da inveja. Isso vale para mim em primeiro lugar, e vale para todos nós também como alerta nessa tarde, tá bom? Agora, já vimos aqui que no Salmo 73, Asaf passa por situações de conflito existencial, com vários questionamentos, perguntando, ali observando a sua aflição. Ele já estava se sentindo aflito por seus próprios problemas. Aí ele olha para o ímpio, vê o ímpio prosperando, aí piora muito mais a situação, ele mergulha num estado muito terrível de depressão, eu diria até que depressão assim, espiritual, né? E aí quase se desvia, quase fraqueja, porque a fé dele estava sendo provada. Mas ele não terminou aí, ele não terminou os seus dias aí. Graças a Deus, no outro ponto que eu quero abordar com vocês ele teve a sua visão restaurada em determinado momento. Quando que a visão dele foi restaurada? Quando que ele mudou? Quando que ele teve nós falamos em inglês, um turning point? Quando que ele teve um ponto de inflexão na vida dele? Quando que ele chegou e falou: bom, estou quase aqui, ele chegou, é como se ele tivesse chegado no fundo do poço. E quando se chega ao fundo do poço, irmãos, só tem uma forma de sair de lá, só tem um caminho para sair do fundo do poço. Qual que é o caminho? Só por cima, não tem outro caminho. Então ele chega no fundo do poço, ele olha para bom, tem que sair daqui, eu preciso sair daqui. Qual foi o ponto de inflexão? Qual foi o turning point na vida dele? Quando ele entra, isso está no versículo 17. Está no versículo 17. Então, todo o Salmo 73, tudo que eu falei até agora, foi dos versículos 1 até o 16. No 17, ele entra, aliás, ele começa falando como? Até tudo isso que aconteceu na vida dele foi até que ele entrou no santuário de Deus. Tudo isso ele estava numa situação ali, mergulhado em angústia profunda, e aflição profunda, e assim a ponto de desviar, fraquejar na fé, e desviar e perder a sua batalha de fé. Até que ele entra no santuário de Deus. É como, assim, eu fiquei pensando em fazer uma comparação, é como se fosse hoje um crente passando por uma situação dessa, até que ele vem para a igreja. E aí, claro que, obviamente, às vezes, hoje, graças a Deus, em Cidade de Carvalho, nós já temos os cursos presenciais, né? Mas alguns dias nós não tínhamos ainda, e para onde que a pessoa ia correr? Na verdade, esse entrar no templo, no santuário de Deus, nada mais é do que entrar na comunhão com Deus. Não, isso pode ser feito na sua casa, no momento de culto devocional, no momento de oração, de comunhão com Deus, na sua casa particular, seu com Deus. Ele entra no santuário de Deus. É como eu fiquei imaginando assim, um templo, um culto acontecendo, ele chega no templo, começa ali a adorar junto com a igreja, os louvores tocando, os testemunhos e tal, ele começa a adorar a Deus, de repente ele recebe um insight, uma iluminação de Deus, assim, que mostra para ele a realidade do ímpio,
Ele fala isso, né? No versículo 17 ele fala isso, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles ímpios, não é? Deles ímpios. Então ele, nesse momento de comunhão com Deus, cultuando a Deus, os louvores, eles têm esse poder, né, de trabalhar e preparando a mente e o coração humanos para receberem a mensagem de Deus. E até que ele chegue em determinado momento no santuário de Deus, ele recebe essa visão, uma visão restaurada do que eram os ímpios. E aí, se a gente olhar todos os versículos daí em diante, até o versículo 28, a gente vai perceber que ele teve uma boa visão do fim do ímpio e do fim do justo. E isso o tirou daquele estado de depressão aguda e profunda, lá do fundo do poço, ele conseguiu subir de lá, tá bom? Porque ele entrou no santuário, ou seja, ele entrou na comunhão com Deus. Presta atenção nisso. Ele entrou na comunhão com Deus. Tá? Entrar no santuário é sinônimo de entrar em comunhão com Deus. E na comunhão com Deus ele teve os seus olhos abertos. E ele passou a enxergar qual era o fim dos ímpios e qual era o fim dos justos. Tá? Vamos lá. Então, comunhão com Deus. Já falei para vocês aqui que entrar no santuário era sinônimo de comunhão com Deus. Irmãos, eu já imaginei isso. Estudando o Salmo 73, 77 em casa, eu imaginei isso. Olha, vai ser muito difícil eu chegar no final dessa aula falando sobre tudo que eu tinha para falar dos 2 salmos. Mas eu vou correr e falar o máximo que eu puder aqui, tá bom? Comunhão com Deus, já falei, vou correr aqui, vou cortar várias partes que eu tinha para falar. Ele teve a visão restaurada. Então, na comunhão com Deus, ele teve a sua visão restaurada. Ele passou a enxergar adequadamente. Até então, ele estava só enxergando um determinado momento da vida do justo, porque o justo sofre, mas a vida toda do justo não é só de sofrimento. O justo também prospera, também é abençoado, mas ele estava vendo só o sofrimento. E o ímpio que ele via prosperando, o ímpio não só prospera, ele prospera, mas também tem os seus momentos ruins, tá bom? Então isso mostra que Deus é imparcial. O justo e o ímpio sofrem e prosperam da mesma forma, tá bom? Então vamos lá, ele tem essa visão restaurada, ele começa a ver o fim dos ímpios. Não tem várias coisas que ele olha aqui e vê aqui, mas resumidamente, o que ele viu dos ímpios? Primeiro, isso está no item 2.3 da lição de vocês, tá bom? Que a prosperidade dos ímpios é temporária, ou seja, não subsiste a ação de Deus. É como se tudo aquilo que ele viu de prosperidade dos ímpios estivesse fundamentado numa areia movediça, ou seja, não tem estrutura. A prosperidade de alguém que está sem Deus não tem firmeza, não tem estrutura. A qualquer momento pode se desfazer e ser destruído e se dissipar. Tá bom? E outra coisa que ele viu também o Senhor não acerta imediatamente as contas com todos. Deus tem um momento certo para fazer ajuste de contas. Lembra do rico e Lázaro, da parábola do rico e Lázaro? O ajuste de contas, o acerto das coisas, né? Os pingos nos is, só ocorreu lá na eternidade. Então muitas vezes nós não vamos ver o acerto de contas de Deus aqui na terra, vai ser só na eternidade. Então o mais importante para nós, irmãos, é vivermos a nossa vida da forma que Deus quer que nós vivamos, e de forma que nós entremos na eternidade e gozemos das delícias eternas ao lado de Deus. Dá licença, eu vou tomar mais uma vez uma aguinha aqui, que estou bem, com a garganta bem seca aqui. Enquanto isso, o Herbert vai cantar um hino, irmãos. Vamos lá, um hino. Glória, glória, aleluia. Muito bem, vamos lá, rapidinho aqui. Então Deus tem o momento certo para fazer o ajuste de contas, e ele tem a visão correta também do fim dos justos. Irmãos, ele coloca assim, dos versículos 23, 24, 25 e 26 até o 28, e o 28 também. Ele vê que na realidade, aquilo tudo que ele estava olhando de sofrimento do justo, tem uma recompensa. Aí vocês leiam com calma em casa, vocês vão entender melhor. Aí eu não vou poder ler tudo que eu anotei, por causa da questão do tempo, tá? Mas enfim, ao ter a sua visão restaurada, ele enxerga o fim do ímpio e o fim do justo. E dentro do fim do justo, eu destaquei 2 coisas aqui. Primeiro, ele louva a bondade de Deus. Ao perceber que o fim do justo é uma vida eterna ao lado de Deus, ele louva a bondade de Deus. E nos versículos, isso no versículo 1, né? Aliás, ele abre o Salmo 73, fazendo esse louvor a Deus, dizendo, Deus é bom. E ele fala isso com uma convicção muito grande de alguém que passou por momentos tão difíceis, mas no final viu que a bondade de Deus em todo momento esteve ao lado dele. E nos versículos 27 e 28, ele apresenta um resumo claro do destino final diferente entre ímpios e justos, tá?
Eu gosto de uma frase que o Matthew Henry, ele fala que é o seguinte, ele falava, né, uma frase dele, as aflições dos justos terminam em paz, portanto o justo é feliz, porque as aflições terminam em paz. Agora, os prazeres dos ímpios terminam em destruição, portanto o ímpio é infeliz. Então tudo isso que a gente olha do ímpio sendo prosperando e o injusto sofrendo, na realidade, irmãos, lá na eternidade, aqui já é ajustado muitas vezes, mas principalmente na eternidade as coisas se ajustarão e nós vamos ver que na realidade o justo é feliz e o ímpio é infeliz, tá bom? Então o que a gente aprende do Salmo 73? Resumidamente, nós temos que entrar na presença de Deus para recebermos assim a nossa visão, para que consigamos que a nossa visão seja restaurada e com a visão restaurada a gente alcançar a vitória sobre os conflitos e os questionamentos da vida, tá bom? Eu estou vendo aqui algumas pessoas estão escrevendo, deixa eu só olhar aqui, Senhor é benigno, tem várias pessoas escrevendo lá, respondendo. Deus abençoe quem estiver respondendo aí, depois a gente olha com calma para dar aí a avaliação de cada uma das respostas aí. Deus abençoe. Então vamos lá, irmãos, já passamos pelo bloco 1, vimos as características comuns aos dois salmos. No bloco 2, o Salmo 73, de uma forma muito acelerada, porque é muita informação. Isso aqui, irmãos, eu estava pesquisando, daria uma mensagem, daria para pregar isso no culto de ensino, viu, pastor Beto? Daria para pregar essa mensagem no culto de ensino aí, acho que em 3 semanas, talvez, né? De tanta riqueza que tem de informação aí, mas a gente não consegue explorar tudo aqui dentro do tempo que nós temos. Vamos agora para o terceiro bloco da aula, que é o Salmo 77. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 77. Deixaria aqui a minha aberta, Salmo de número 77. Então, essa parte nós vamos estudar colocando um tema específico, que é vencendo a angústia com boas recordações e adoração a Deus. Então, no bloco 2, no Salmo 73, ele vence, o Asaf, ele vence os seus conflitos, os seus questionamentos, de que forma? Tendo uma visão restaurada, a visão dele foi restaurada pela comunhão com Deus. Então, quando nós entramos em comunhão com Deus, a nossa visão é restaurada e nós então obtemos desta forma vitória sobre os conflitos e questionamentos da vida. Bom, por isso que o tema da aula qual que é? Apresentemos ao Senhor os nossos questionamentos. Então, conflitos e questionamentos a gente tem que levar na presença do Senhor. Agora, para encerrar, Salmo de número 77, ele foi escrito ao mestre de canto, ou cantor mor, segundo o título lá está escrito assim, na versão revista atualizada diz que quem era esse mestre de canto, o maestro, né? o mestre de canto, o cantor mor? Jedutum, o próprio Jedutum, ele era o cantor mor. Isso fica bem claro quando nós lemos no título da revista atualizada aí, tá bom? Contém 20 versículos e faz uso do termo selá. Lembra do termo selá, que já foi falado em várias aulas aqui? Por 3 vezes, ele coloca nos versículos 3, 9 e 15 na revista corrigida, tá? E como que ele pode ser classificado, esse salmo? Esse Salmo 77, qual é a classificação? De que forma que nós podemos classificá-lo? Como um grito angustiado. O primeiro era, né? Qual que era o primeiro? Eu não vou ficar falando as respostas todas aqui, porque senão você não tem esforço para responder adequadamente, tá bom? Agora o 77, como que ele pode ser classificado? Como que o Salmo 77 pode ser classificado? Como um grito angustiado. Vocês vão entender, tá? O salmista relata a provação a qual a sua fé passou, foi submetida e como ele a suportou. Eu coloquei esse tópico aqui, o bloco 3 da aula, dividi em 3 subitens aí. Primeiro, a angústia do salmista. Segundo, as recordações restauradoras. E terceiro, um tributo de adoração a Deus. Então, primeiro, ele passou também no Salmo 77, num outro determinado momento da sua vida, por momentos de angústia profunda novamente. Dá a impressão que Asaf ele só sofria, né? Direto, constantemente com conflitos e problemas e dificuldades lá. Mas enfim, no Salmo 77, a gente percebe aí a angústia do salmista. Ele escreve isso dos versículos 1 a 9 principalmente, a gente vai ver aí a descrição dessa angústia, estado de angústia pelo qual ele estava passando. Tá? Então ele fala lá alguns termos que ele usou. O seu clamor e as mãos levantadas não traziam consolo para sua alma angustiada, versículos 1 e 2. A lembrança de Deus, quando ele se lembrava de Deus, isso lhe trazia gemido. Desculpa, irmãos, vou tomar mais uma água aqui, hoje está difícil. Vamos adorar. Glória a Deus, glória a Deus.
Muito bem. Então, a lembrança que ele tinha de Deus, isso trazia gemido para ele. Não trazia alívio, trazia gemido para ele. Que situação difícil, eu ficava imaginando, eu lendo todo esse salmo, o Salmo 77, todos os versículos, que perceberam que situação muito delicada, né? Ao se lembrar de Deus, isso trazia gemido, ou seja, um sofrimento mais agudo ainda. Não restaurava a situação dele. A meditação lhe trazia desfalecimento do espírito, ele perdeu o sono durante a noite, não conseguia dormir, não conseguia falar, e uma série de outras coisas, não dá para falar tudo aqui, mas enfim, a angústia dele lhe roubou o sono, lhe roubou a capacidade de se comunicar, e uma série de outras coisas. Eu estou com um tempo bem esgotado, o diretor já falou ali, vou ver de que forma que eu consigo correr aqui para falar o máximo de informação possível. Se quiser passar um pouquinho, não tem problema. É só lá no... Tá. Mas eu não gostaria, mas eu vou tentar. Vamos ver se a gente consegue aqui, tá? Dentro desse tempo que a gente se propõe a fazer aqui. Ele tenta várias alternativas para curar. Ixi, eu percebi que... Dá um close. Eu percebi que tá descarregando o Herbert. Você não tem para ele não, né? É iPhone, né? Não. Bom, Tem. Peraí. Tá. A gente vai ter, desculpa gente, agora que eu percebi ali que está descarregando a bateria, mas a gente vai, vou correr aqui. hoje tá difícil, mas vamos lá. A mensagem está sendo uma mensagem dura, né? E a gente está com essas dificuldades, mas vamos lá. Deus tá no controle de tudo aqui, irmãos. Então, Salmo 77, ele tenta várias coisas para curar essa angústia, não consegue, e ainda assim, quando a gente lê os versículos 7 a 9, ele não consegue ver o sinal de aceitação de Deus. E tudo que ele tentou, ele não conseguiu ver sinais da aceitação de Deus para a vida dele, e acaba concluindo no versículo 10, ele acaba concluindo o quê? Que Deus não é mais o mesmo, pois mudou o seu favor e está distante. Deus não é mais o mesmo. Então ele chega ao ponto de, Deus não é mais o mesmo. Eu tento, não consigo sair desse estado de angústia, né? Aí eu vejo aqui o item 3.1 fala sobre isso, que ninguém está livre das dores na alma. Todos nós estamos sujeitos a dores na alma, passamos por momentos de situação difícil nas nossas vidas. E aí o que fazer, o tópico 3.1 destaca isso. O que fazer nesses momentos? Ele destaca que nós temos que orar, clamar. Começa o Salmo 77 dizendo: eu clamei, elevei a minha voz a Deus, clamei a Deus, mesmo que ele não for ouvido. Até o versículo 10, ele não foi ouvido, não foi respondido, não teve resposta do seu clamor, não deixou de clamar. Ele insistiu em clamar, insistiu em buscar. Então nós temos que clamar, porque o clamor ele prepara o terreno para que nós recebamos aí a restauração de Deus. Então presta atenção nisso, irmãos. O clamor ele prepara o terreno para nós recebermos a restauração do Senhor. Não deixe de clamar, não deixe de buscar, tá? Matthew Henry também fala assim: os dias difíceis devem ser momentos de oração. Então faça dos seus dias difíceis momentos de oração. Certamente no momento adequado Deus virá com resposta e vitória para a sua vida, em nome de Jesus, de restauração, que é o principal para quem está em momentos de angústia e depressão aí, tá? Então, primeiro ponto, a angústia dele nós entendemos. Segundo, no versículo 10, a gente encontra aqui de novo o turning point na vida dele. É interessante a gente observar que nos dois salmos ele coloca a situação profunda de angústia, amargura, de conflitos, questionamentos, mas ele também dá uma virada. Opa, peraí, não fiquei o tempo todo lá. Um momento aconteceu o ponto de inflexão na minha vida, o turning point, aconteceu a virada que eu tanto esperava para a minha vida, tá? Isso acontece no versículo 10, ele começa ali a sentir que esse ponto estava chegando na vida dele, e a partir do versículo 11, principalmente versículos 11 e 12, de que forma que ele conseguiu sair daquela situação que ele estava vivendo. Ele relata nos versículos 11 e 12, com a recordação dos feitos do Senhor e as suas maravilhas. Pode ler na sua Bíblia, versículos 11 e 12. Então ele começa a se recordar dos feitos do Senhor, as maravilhas realizadas pelo Senhor na antiguidade, bem como a consideração e a meditação de todas as prodígios do Deus Todo-Poderoso. Quando ele começa a se lembrar, a recordar das maravilhas, dos prodígios, das grandes obras e feitos do Senhor do passado, isso começou a trazer assim, começou a ferver dentro dele, né? O interior dele começou a ferver, começou a borbulhar, ele começou a sentir que estava sendo restaurado. Do nada, ele não recebeu resposta nenhuma, mas só o fato de ele começar a se recordar da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus, isso começou a trazer uma mudança, isso começou
como eu diria assim, em termos mais práticos, né? Começou a angústia e amargura pela qual estava passando e vivendo, e começou a renascer dentro dele a esperança, a brotar a esperança. Bom, ele começou a se recordar de tudo que Deus fez no passado, então aquilo começou a trazer esperança de que o Deus que operou no passado poderia operar naquele momento na sua vida. Então, Lamentações 3:21 diz o que lá o versículo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele trouxe à memória o quê? O que curou a alma dele? O que curou a aflição e a angústia dele? Trazer à memória os grandes feitos e maravilhas operados por Deus no passado. De uns tempos para cá, irmãos, eu tenho me pegado muito nas minhas orações. Começo a orar sempre adorando a Deus, louvando a Deus. Peço perdão, é o que eu geralmente faço no início da minha oração. E aí eu me peguei, já de um tempo para cá, eu tenho muito feito isso, trazendo à memória tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida ao longo desses últimos 21 anos de vida. Não, 45 na realidade, né? Ao longo desses últimos 45 anos, tudo que Deus tem feito, de onde Ele me tirou, o que Ele fez por mim, assim, várias situações de angústia, de depressão, de problemas, de dificuldade, de depressão, obviamente, nunca fui diagnosticado com depressão, mas momentos de angústia muito profunda, né? De situações muito terríveis nas nossas vidas, eu começo eu tenho me pegado assim muitas vezes nas minhas orações, trazendo à memória as grandiosidades dos feitos. Isso tem me trazido renovo de esperança, porque o Deus que fez ontem, Ele pode fazer hoje e continuará a fazer amanhã. O nosso Deus não muda, nosso Deus é o mesmo. Então, se você está numa situação de angústia, de dificuldade, de necessidade aí, profunda, desespero, Deus está falando para você, não muda, eu sou o mesmo. Lembra o que eu fiz com você no passado? Eu posso fazer hoje, posso fazer amanhã também. Não duvide, não deixe de crer e confiar no Deus Todo-Poderoso. Esta é a mensagem principal desse ponto, que é, ele teve o turning point da vida dele, quando ele começou a se recordar. Então as boas recordações das maravilhas de Deus fazem o que na nossa vida? Olha aí, mais uma resposta, hein? O que as boas recordações das maravilhas de Deus produzem em nossa vida? Elas distinguem, eles exterminam a angústia e a amargura das nossas vidas, eliminam a angústia e a amargura da nossa vida, restauram a nossa esperança e, que é o tópico 3 aqui, que é o encerramento desse terceiro bloco, nos leva a adorar a Deus, a louvar e adorar a Deus, porque ele acaba depois dos versículos 13 até o final, meio que faz assim, uma explosão de louvor a Deus, de adoração a Deus. Ele encerra engrandecendo, o versículo 13 do capítulo do Salmo 77, ele diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. E começa, vai indo, irmãos. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Ele entra num estágio de tributo de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Bom, irmãos, então ele, ao ter essa boa recordação das maravilhas de Deus, isso acabou trazendo para ele, afastando a angústia, acabou gerando nele uma restauração da esperança, porque o Deus que ele fez ontem pode fazer hoje, e continuar fazendo, e continuará fazendo, e trouxe também, despertou, levou a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E ele, irmãos, se a gente ler com calma, com paciência, todos esses versículos, a gente vai ver o nível de profundidade que ele entrou nessa adoração, engrandecendo o nome do Senhor, pelas grandes obras que ele fez e realizou na vida do povo de Deus, tá? E aí tem alguns comentários que dizem que os versículos 16 a 20 muito provavelmente faziam parte de um hino já antigo do povo de Deus. Então ele meio que colocou um hino dentro do salmo, engrandecendo a grandiosidade de Deus e as obras feitas por Deus no passado por seu povo, tá? Tá acabando, né, diretor? Desculpa aí. Uma coisa que eu anotei aqui: exteriormente nada mudou na vida dele. Exteriormente nada mudou, ele continuava naquela situação, mas de repente, do nada, ele viu ali, ele sentiu a sua alma sendo restaurada, ele sentiu a sua esperança sendo renovada, a angústia sendo abolida, sendo extirpada da vida dele, e a esperança sendo restaurada, e ele entrou nesse estado de adoração, e isso só fez com que ele fosse cada vez mais abençoado. Tem algumas pessoas que estão respondendo, dá licença, gente, eu estou só olhando aqui. Tá, eu fiquei preocupado se realmente estava acabando ou não ali. Muito bem, então é importante, tem uma nota que eu anotei aqui sobre
O Morgan, né, um dos eruditos aí da Bíblia, Morgan, ele fala assim, nos versículos 1 a 9, o pronome pessoal da primeira pessoa aparece 22 vezes. Então, na primeira parte do Salmo 77, 22 vezes ele se refere, faz referências pessoais. E 11 vezes ele se refere a Deus. Então, 22 vezes referências pessoais e 11 vezes referências a Deus. Na segunda parte, olha a coisa como muda. Ele entra num estado de cura, de restauração, de renovação de esperança. 10 segundos. 10 segundos, o pessoal do Instagram vai cair, a gente traz novamente e já encerra, tá bom? Tem mais 5 minutos aqui, eu encerro a aula. Então, se cair, vocês aguardem alguns segundos e já retornam aí, tá bom? Deus abençoe. Enquanto isso, o Herbert vai cantando ali para dar uma animada na aula aí, tá bom? Aí, tá bom. Então vamos lá, continuando aqui o pessoal do Face. Então na primeira parte, 22 vezes referências pessoais e 11 vezes referências a Deus. Na segunda parte, quando ele é curado, quando ele é restaurado, olha como a coisa se inverte. Ele faz 3 referências pessoais apenas, 3, e 24 vezes ele faz menção a o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como é bom nós recebemos a restauração. Vocês já estão de volta do Insta aí, glória a Deus. O que eu estava falando aqui era o seguinte. Na primeira parte do Salmo 77, até dos versículos 1 a 9, estou repetindo aqui, desculpa, Facebook, pessoal do Insta, tá? Então, a parte do 1 a 9, ele faz 22 referências pessoais e 11 referências a Deus. 22 contra 11. Olha como a coisa se inverte depois da cura, da restauração da alma dele. Na segunda parte, dos versículos 13 a 20, ele faz, então, apenas 3 referências pessoais e 24 referências ao Deus Todo-Poderoso. Então, depois de curado, a coisa se inverte, ele começa a dar... Depois que a gente fala que ele encerrou esse salmo glorificando, louvando, uma explosão de louvor e adoração a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, tá? Engrandeceu muito o nome santo do Senhor. Então, às vezes, uma coisa que eu tinha anotado aqui é: siga as orientações da palavra, vai seguindo, mesmo se você estiver passando por situações de angústia, de aflição profundas aí na sua vida, vai seguindo as orientações da palavra, vai ouvindo as mensagens pregadas, as mensagens cantadas, Deus vai falando com você de alguma forma, vai ouvindo essas mensagens, ou seguindo as orientações que Deus vai te dando, que quando você menos esperar, que foi o que aconteceu com o Asaf nesse salmo aqui, quando ele menos esperou, de repente, irmãos, ele estava até o versículo 9 ali naquele estado tão terrível, versículo 10 ele chega a dizer que Deus mudou, mas de repente, versículo 11 e 12, ele começa a se recordar das maravilhas de Deus no passado, e aquilo começou a trazer ali um fervilhão, um borbulho dentro dele ali, de restauração. A esperança dele foi renovada e restaurada, a amargura ficou de lado, a esperança foi renovada, e ele encerra louvando e adorando a Deus. Então, quando você menos esperar, Deus fará isso na sua vida também, tá bom? Continue firme nos propósitos do Senhor, obedecendo as orientações que Deus te dá por intermédio da palavra pregada. Eu fiquei sabendo, quando eu cheguei aqui na igreja, fiquei sabendo que a palavra hoje foi uma explosão de presença de Deus aqui. Eu não consegui acompanhar, não consegui estar presente, não consegui acompanhar devido à correria do dia a dia, trabalho e tudo mais, mas olha como Deus tem trabalhado. Então você às vezes não pode vir ao culto, acompanhe de casa. Deus tem falado, Deus tem usado os seus servos para falar, tá bom? Se você pode vir, vem na parte. Aliás, toda quarta-feira nós temos culto de ensino aqui na Cidade de Carvalho, às 19h30, presencial, tá bom? Você que pode vir, vem participar aqui. E todo domingo às 10 horas da manhã, nosso culto da família, 2 grandes cultos aqui na Cidade de Carvalho: o culto da família e o culto de ensino, dirigidos pelo pastor Beto Marinho, que é o pastor desta igreja aqui, tá bom? Não perca. Muito bem, irmãos, corri bastante, vamos encerrar aqui. Primeiro ponto da aula, nós vimos aqui algumas características básicas e comuns dos 2 salmos, 73 e 77. No segundo bloco da aula, nós vimos o salmo 73, muito corrido, mas tem muita informação. Quem quiser, depois a gente pode ceder aí o esboço da aula para você pesquisar melhor em casa e desenvolver o seu conhecimento melhor. E no bloco 3, o salmo 77, em que ele encerra, então, assim, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Resumidamente, nós aprendemos o que na aula de hoje? Eu vou pedir para o professor Tota dizer aqui que ele aprendeu na aula de hoje, juntamente com o Herbert. Eles vão fazer uma parceria aqui. Melhor o Herbert. Aula muito bem explicada. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor Beto. Então, resumidamente, o que nós aprendemos na aula de hoje? Primeiro, que a comunhão com Deus, olha só, presta atenção, que a comunhão com Deus restaura a nossa visão e nos dá vitória sobre os nossos conflitos e questionamentos. Então, presta atenção. Primeiro nós aprendemos no primeiro bloco aqui, isso que foi o segundo bloco da aula, né, no Salmo 73, que a comunhão com Deus restaura a nossa visão
e nos dá vitória sobre os nossos conflitos e questionamentos. E agora, por fim, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que, entrando na presença do Senhor, olha aí, vamos lá. O primeiro bloco foi entrou na presença do Senhor, que é a comunhão com Deus. No segundo bloco é as boas recordações. Qual foi o turning point na vida dele? Quando ele teve boas recordações das maravilhas de Deus. Então, as boas recordações das maravilhas de Deus feitas no passado trouxeram para ele o quê? Um afastamento da angústia, uma restauração da esperança e um desejo de louvar e adorar o nome santo do Senhor. Percebam que nos dois momentos, Deus está no centro da restauração, tanto da comunhão com Deus, quanto da recordação das obras de Deus do passado. Então, quem estava no centro da restauração era Deus. Então, você que está no Insta, você que está no Face aqui, palavra de Deus para a sua vida, ao nosso diretor Webert, o diretor e cameraman que está aqui por trás das câmeras, o professor Toto, nós estamos aqui. Deus está falando para nós nesta tarde. E é uma pergunta que eu faço para vocês todos, e faço para mim também. Deus é o centro da minha vida? Deus é o centro da sua vida? Deus é o centro da sua vida? Deus é o centro da sua vida, Web? Deus é o centro da sua vida, professor Toto? Deus é o centro da sua vida? Vocês fez também aqui. Deus é o centro da sua vida, Demetrio? Deus é o centro da sua vida? Se Deus é o centro da sua vida, se prepare, tem bênção de Deus para a sua vida aí. Se Deus está no centro da sua vida, Deus está falando nesta tarde para você, e eu vou repreender esses sentimentos, esses conflitos existenciais que têm pairado sobre a sua vida, esses questionamentos que têm pairado sobre a sua vida, essa angústia que tem pairado sobre a sua vida, eu repreendo hoje no nome de Jesus. Deus repreende esse mal no nome de Jesus. Se Deus é o centro da sua vida, nós aprendemos aqui que Deus estava no centro da restauração. Se Deus é o centro da sua vida, Deus hoje restaura a sua visão, Deus hoje dá um novo viver para você, com paz, com alegria, com saúde, com vigor, com disposição, com entusiasmo e vontade de louvar. Que vontade de adorar, tem um hino das crianças, né? Vontade de adorar, então eu me sinto assim, com o coração assim, vontade de adorar a Deus pelas obras que Ele tem feito e aquilo que Ele tem prometido fazer por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, pois não, Deus amém. Renato, radiologista São Camilo. Meu amigo de Muito trabalho. abençoada a aula, Deus abençoe. Glória a Deus, obrigado, Renato. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe. Beto. Comigo lá no São Camilo. Pastor Beto, uma coisa que o salmista não encontra na presença de Deus, um ímpio feliz, a felicidade está reservada aos santos, felicidade eterna. A felicidade eterna está reservada aos santos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, uma coisa que ele não encontra é a felicidade do ímpio lá na presença de Deus. Na presença de Deus sem chance, né? Lá não. Por isso que a gente falou aqui que vai ter um ajuste de contas aí. Uma hora chega a conta, viu, irmãos? Uma hora chega a conta. Então, se a gente fica só olhando para o ímpio lá e achando que o ímpio nunca sofre, não passa dificuldade, continua sendo arrogante, invejoso, soberbo e tudo mais, uma hora chega a conta. Se não for aqui, chega na eternidade, como aconteceu no caso do Rick e Lázaro. Uma hora a conta chega, tá bom? Eu acho que tem gente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais perguntas. Eu já fiz a propaganda aqui da nossa agenda semanal, né? Então, quarta-feira, 19h30, nosso culto presencial aqui na Debras Caec, culto de ensino. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nosso culto da família, presencial também aqui em Cidade de Carvalho, né? Na Debras Caec, na direção do pastor Beto Marinho, os dois cultos. E às 16 horas do próximo domingo, nossa EBD online, aula ao vivo, né, que nós temos feito aqui, aula ao vivo, online. Obviamente depois essa aula sobe para o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, dá o seu joinha, dá o seu like lá e abençoa. Ajuda a propagar, né, essa aula, assim, porque é a palavra de Deus, irmãos. Essa palavra poderia certamente estará abençoando várias outras vidas aí, como tem abençoado muitas vidas aí, né? A gente agradece a todas as pessoas, tá vendo aqui, várias pessoas se conectaram com a gente, pelo Face, pelo Insta. Deus abençoe cada um de vocês aí. Deus abençoe o restante. Eu não sei, eu acho que se ninguém fez pergunta, eu quero crer que a aula foi muito fraquinha, né? Quando a aula é boa, o pessoal se anima para fazer pergunta. Mas amém. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque Deus tem falado que vai curar as nossas angústias, as nossas aflições, nossos questionamentos, nossos conflitos, só e simplesmente pela presença dele no centro da nossa vida. Bom? E nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Bom fim de domingo, bom restante de domingo, né? Boa semana a todos vocês em Cristo Jesus. E nos vemos aí na próxima aula, domingo, 16 horas, em nome de Jesus.